Queridos irmãos, que vos salve o seu irmão em Cristo Leandro, estamos aqui para gravar mais uma hora. Para início, mais uma hora. Um estudo do curso básico de Teologia, tá? Vamos estudar sobre materialismo, tá? Esta matéria que marcamos de estudar ela, e chegou o momento de estudar essa matéria. O primeiro livro, a primeira matéria do curso básico de Teologia, a doutrina de Deus. Tá? Estudamos sobre alguns conhecimentos, doutrinas que vão questionar a existência de Deus, que vão, alimentar, tentando deixar Deus de lado, as suas maravilhas, os fundamentos bíblicos. Mas de todos os estudos que estudamos, que vai concernente a essas matérias, ensinamentos que vão contradizer a doutrina bíblica, a Bíblia Sagrada ela sai prevalecendo, porque ela não é um simples livro, tá? Ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela é inerrante, tá? E ela é, como uma espada ela corta dos dois lados. E aqui nós vamos aprender sobre materialismo, que ele diz, negar a qualquer distinção entre a mente e a matéria. Afirma que todas as manifestações da vida e da mente e todas as forças são simplesmente prioridades, prioridade da matéria. O pensamento é a secreção do cérebro, como a bilis é a secreção do fígado. O homem é apenas uma máquina. São alguns dos pensamentos prediletos dos materialistas. Tá? Damos aqui alguns exemplos. Eles citam, que são, segundo o pensamento dos materialistas dentro dessa doutrina. Tá? O homem é simplesmente um animal, declaram-se eles, tá? Pensando que isto poderão distinguir o conceito generalizado acerca da superioridade do ser humano e do seu destino divino. O que é materialismo, meus irmãos? É uma doutrina, tá? Que vai dizer o que é essa doutrina? Qual é o fundamento dela? O materialismo é uma concepção filosófica, tá? Que tem como base a concepção de que o universo ou tudo é matéria, tá? E que todos os seres humanos ou seres vivos são apenas fenômenos vindo de uma origem de matéria. Ele diz que a origem humana existe, a existência da origem humana é uma condição, concretada da matéria. É o que eles dizem, o que eles afirmam. Né? No entanto, em dezenas de universidades, vejamos, em dezenas de universidades, em centenas de novelas, tá? E de muitos outros modos, discute-se e aceita-se a ideia de que o homem é um animal. Vejamos que é uma doutrina que tem se espalhado. Estão em dezenas de universidades. E essa doutrina se espalha até mesmo em novelas, filmes, tá? Eles trazendo essa concepção totalmente antibíblica, tá? E vamos ver mais à frente o que a Bíblia tem a falar sobre ela. E que não tem responsabilidade por seus atos, e que não existe o bem e que nem existe o mal, tá? Essa doutrina também ela vai afirmar que não existe o bem e nem o mal. Vamos aqui entrar, em uma ciência que vai trazer um pouco de física, que essa doutrina afirma. Ela diz que não existe o bem nem o mal, ou seja, se existe o mal, é porque há um distanciamento do bem, ou se existe o bem, o mal é apenas uma concepção, da existência do bem. É como se, existisse o frio. Vou trazer aqui dentro de uma tese da física, que diz que não existe o frio. O frio é apenas
né? Ele sente a necessidade, a falta do calor. É como não existisse trevas, é apenas a distância, né, da luz. Isso é o que eles afirmam, tá? E isso é muito importante que, né, estudar sobre isso, que muitas pessoas conseguem até não distinguir a raiz disso e trazendo para muitos altares, né, trazendo um enfeite de mensagens e colocando, né, doutrinas que vêm dentro desse ensinamento que é totalmente antibíblico, tá? Para efetuar esse erro, vamos observar alguns detalhes. Aqui eu vou trazer para os irmãos, tá? Uma história que vai apenas narrar, uma narrativa de uma história que vai trazer um pouco da ideia dentro de uma metáfora para nós entendermos melhor. A nossa consciência nos afirma que somos algo mais do que matéria e que somos diferentes das árvores e das pedras. Um grama de bom senso, neste caso, vale mais do que uma tonelada de filosofia. Ou seja, nós raciocinarmos entre si e trazendo a Bíblia Sagrada, nós vamos ganhar muito mais ponto de que, né, valorizar ou pegar certas doutrinas, né, da filosofia ou filosóficas e aplicar em nossa vida. Então, vale mais nós trazer o nosso próprio bom senso dentro da raiz bíblica do que nos alimentarmos e colocar em prática certas doutrinas filosóficas, certo? Conta-se que Daniel Conel, um orador irlandês, certa vez se encontrou com uma velha irlandesa, temia por sua linhagem causticante e seu vocabulário blasfemo. O orador do encontro com a velha cobriu-a com verdadeira salva de termos trigonométricos. Você miserável romboide, gritou ele, você hipotetusa sem escrúpulo. Todos os que a conhecem sabem que você guarda um paralelogramo em sua casa e assim por diante. Continuou ele até que deixou a pobre mulher confusa e perplexa. Da mesma maneira, os filósofos, entendam bem isso, tá? Os filósofos modernos, tentariam assustar-nos com palavras ostentosas, mas o erro não se transforma em verdade. Somente porque se expressar em palavras multissilábicas, a experiência e a observação demonstram que a vida procede unicamente de vida já existente. Por conseguinte, a vida que existe neste mundo teve sua causa em vida idêntica. Nunca se deu um caso em que a vida procedesse de substâncias mortas. Há alguns anos, certos pesquisadores cientistas concluíram que haviam conseguido esse fenômeno, mas ao ser descoberta esta presença de micróbios no ar, a sua teoria caiu por terra. A evidência de uma inteligência superior e desígnio no universo efetua o materialismo sério. O que está dizendo aqui? Que a própria ciência, tá? A própria ciência, com a sua curiosidade, os seus estudos, nós vamos descobrir, a própria ciência descobre fragmentos, micróbios, etc., aí que pode, né, vamos ver, o micróbio tão minúsculo, ele tem o poder de destruir, se Deus não entrar com providência e ceifar a vida de uma pessoa. Então aqui a ciência já vai eliminando, a própria ciência já vai começando aqui também, eliminando aqui essa doutrina, dizendo que tudo é matéria, né, que
O homem não é um homem irracional, é um animal sem raciocínio. Então nós vamos ver aqui os primeiros fragmentos. Então o que? Deus, o primeiro detalhe que eu quero trazer para os irmãos é que Deus, ele tem os seus recursos, os seus meios. Deus, ele não se limita, né? Não se limita a nada. Deus, ele é suficiente e também Deus, ele não tem o porquê dar satisfação a nada e a ninguém. Mas Deus, ele vai usar a própria ciência, né, expressando e desmentindo doutrinas que vão contra a sua palavra, ok? No hipótese de que o homem seja apenas máquina, mesmo assim a máquina não se faz por si só. Ou seja, eles afiam o homem a uma pessoa sem cérebro, sem apenas o animal. Mesmo sendo uma máquina, um animal, ele não se faz só se alguém fez, alguém projetou, alguém teve um projeto. Dentro da Bíblia Sagrada, estudando desde o Gênesis, né, o projeto de Deus dentro do Gênesis, né, e todo o Velho, e entrando no Novo Testamento, eu quero trazer um bem conhecido, como o próprio Paulo vai dizer, que aquilo que estava, né, oculto ao coração de Deus, um projeto, né, agora Deus estava revelando, Deus estava se revelando. Aquilo que estava escondido no coração do Senhor, um projeto acerca da humanidade, acerca de uma igreja, acerca de um legado de Deus aqui na Terra, um projeto de Deus que estava sendo revelado. Tá? Então aqui, tanto Gênesis, do Gênesis em toda a Bíblia Sagrada, até o último livro, Apocalipse, tá? Essa doutrina, ela não pode, ela não vai, nunca foi, né, prevalecer contra a palavra do eterno de Deus. Tá? Eu, você, nós fomos gerados e formados, habitamos com um propósito. Esse propósito está naquele que é o autor da nossa vida. Tá? Yud-He-Vav-He, Jeová, o Senhor dos Exércitos. Tá? O mal do materialismo está no fato de que destrói os fundamentos da moralidade. Pois se o homem fosse apenas máquina, então não seria responsável por seus atos. Consequentemente, não podemos tratar de nobre ao herói, nem de mau homem, viu? Pois não é capaz de agir de outra maneira. Portanto, o homem não pode condenar outro, como a serra circular não pode dizer a guilhotina. Como pode você ser tão cruel? Qual é o antídoto para o materialismo? Ou o antídoto é, ou seja, eu vou te explicar já, vou te dar já a chave da palavra, né? O que uma máquina, tá, pode dizer para a sua própria lâmina, guilhotina? Você é muito cruel. Aqui são índices e comparações tão básicas, mas eficazes. E buscamos, mas qual é a chave? Sabemos que a palavra de Deus é a chave, é o mapa, é tudo, né, para a nossa vida. Mas que é o antídoto chave, né, para eliminar, exterminar não só esta doutrina, mas todas as doutrinas que se levantaram e que ainda estão a se levantar contra a palavra de Deus. O antídoto é o evangelho pregado com demonstração e poder do Espírito, acompanhado dos sinais. É o que Jesus falou em seus evangelhos. É o que o evangelista Marcos vai dizer nos seus últimos capítulos e versículos, né? O mandamento de Cristo. Ide, ensinai, né? Pregai. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E os sinais seguirão os que crêem.
meu nome expulsarão espíritos malignos, né? Pisarão em serpentes autoridade. Pisar em serpente aqui é autoridade do Espírito, tá? Sobre o sobrenatural, sobre o mundo, né? Sobrenatural, mundo espiritual. E se beber coisa mortífera, não lhe fará dano algum, tá? E não confunda, não vá provocar ou tentar o próprio Deus, né? Se o caso, como a Bíblia diz aqui, beber coisa mortífera, no caso, você beber ou tomar algo que vai te fazer mal se você está ciente disso, tá? E crendo, como o próprio Paulo, olha o que Deus traz aqui. O próprio Paulo foi mordido por uma víbora venenosa. Dentro de uma ciência aprofundada, era uma víbora, né, mais venenosa daquela ilha, um veneno mortal. E é por isso que quando, né, o povo que estava ali, os homens que estavam ali, esperaram Paulo cair. E ele não caiu. Tá? É nesse detalhe que, tá, Marcos vai citar que se beber coisa mortífera, não lhe fará dano algum, tá? Porque o Senhor lhe guarda, lhe livra. Então, o antídoto para essas doutrinas ou heresias é o evangelho verdadeiro, genuíno, pregado na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Nós encerramos aqui este estudo que fala sobre heresias, doutrinas que vão contradizer a palavra de Deus, tá? E o antídoto para todas essas heresias é o verdadeiro evangelho pregado, tá? O evangelho da cruz do Calvário, em nome de Jesus, tá bom? Você seja edificado no nome do Eterno, você seja cheio em nome do Eterno pelo poder do ensinamento da palavra de Deus, em nome de Jesus, tá? Receba esse ensinamento, dedique-se, tá? Para você que gosta muito de ler livros, está estudando, né, os livros, né, os cursos de teologia, tá? É sempre necessário você ir lá nos rodapés, nos versículos, nos capítulos, estudando, tá? Não ficar só nos livros. Tá? A Bíblia diz que a letra ela mata, tá? Os livros é conhecimento, para aprimorar o conhecimento, alavancar a mente crescendo no conhecimento. Mas ela tem que acompanhar pela palavra de Deus, que é o alimento espiritual, tá? E não se preocupe, né? Você que está estudando a Bíblia, diz, irmão, é muita coisa, é coisa demais, muitos ensinamentos, como que eu vou memorizar? Não se preocupe, estude, dedique-se, estude, porque quando Deus começar a te usar, onde Ele vai te usar, o Espírito Santo vai trazer todas as coisas que você tem estudado, Ele vai trazer na tua mente, tá? E Deus vai te usar como uma arma, como uma ferramenta poderosa na mão dele na terra, na unção, na autoridade do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.